E aí, pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 6 livros. E aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Pelo menos falávamos, né? Mas ainda falamos e obviamente exploramos as subjetividades justapostos fenômeno da existência. Pois então, meus caras, vamos lá. Eu tô com alguns tópicos aqui para compartilhar com vocês, que é o seguinte. Tudo começou hoje, né, com as questões do tédio para ser compartilhado. Mas eu já tenho vídeo sobre o tédio, né? E obviamente, né, eu não lembro o que tem naquele vídeo, mas assim como todas as coisas que eu tenho aqui no canal, cara, mesmo que sejam repetidas, certamente existem ali prismas complementares. Então, eu acredito que até mesmo eu consiga, né, se assim se manifestar, trazer algumas coisas sobre o tédio. Por outro lado, cara, aconteceu uma coisa muito interessante há pouco, mexeu muito comigo, sabe? E já vieram várias reflexões sobre o que aconteceu, e eu tô realmente com vontade de falar sobre isso, que é pertencimento, tá? E essa ideia, né, do pertencimento, obviamente, já compartilhei muito aqui, também, né, a gente tem como abrir e explorar sobre as relações que também estão junto à questão do vício, da abstinência, tá? Então vamos lá, vamos começar pelas questões do pertencimento ao episódio que eu vivi há pouco. Eu peço realmente que exista aqui uma sensibilidade, né, para as interpretações, pois não irei, na verdade, me colocar em um lugar que poderia sim fazer com que eu pensasse ser uma pessoa mais conscientizada, ou com cuidados diferentes, tá? Não vou me posicionar como aquele que possui uma sensibilidade junto à vida, porque eu não tenho lugar real, né, de pessoa, de vivência, para dizer algo desse tipo. Que é o seguinte, né? Há pouco eu fui comprar no meu VAP, eu compro no mesmo lugar, mano, sou amigo dos caras lá, né? Pago quando eu posso, na responsa, né? Já há muito tempo eu vou lá. E tem uma moça que trabalha lá, que eu conheço também, né? Muito tempo eu tô lá. E muito provavelmente eu tenha chegado ali na hora que tava abrindo a loja. E ela estava ali sozinha e veio com uma cadeira, um banco, né? De 2, 3 lugares, bem grande assim. E ela tava saindo da loja, e eu ia entrar assim, porque eu não sabia certo se ela iria pegar e tal, não sei o quê. E eu até mesmo fui assim, meio que pra ajudá-la, né? E aí eu falei, você quer ajuda? E ela falou, não precisa, obrigado. E eu falei, então é leve, né? Beleza. Cara, eu falei de uma forma muito ingênua, tá? E aqui a gente vai começar a explorar as questões do pertencimento. E vamos entrar também nas questões do vício. E aí, cara, eu não lembro o que ela disse, né? Mas ela expressou algo do tipo, então, como eu falei, então é leve. Ela falou, eu não lembro ao certo, mas foi alguma coisa assim que encaixou muito bem com o que ela falou, como se, então por isso que ela tá fazendo, né? E beleza, eu dei passagem pra ela, né? Ela colocou a cadeirinha lá, e aí eu falei de novo, falei, poxa vida, desculpa, eu não quis ofendê-la. Ela falou também assim, não, tudo bem, mas é uma forma de diminuir a mulher. E eu, desculpa. E fiquei na boa, né? Cara, detalhe, eu achei muito legal tudo que aconteceu, eu vou chegar lá, tá? Em nenhum momento foi
desrespeitoso da parte dela, foi apenas firme, né? Dentro de algumas visões. Tanto quanto eu fiquei constrangido, porque eu fui realmente de uma forma ingênua, como eu disse aqui. E aí nós entramos lá, né, no Desbaratino aí, comecei a ver os VAP, não sei o quê. E aí eu falei, olha, falei assim na mãe, falei, meu, realmente agora eu fiquei constrangido, tô chateado, eu não quis ofendê-la. Aí ela falou assim, não, tudo bem, mas na próxima vez, ao invés de diminuir, não foi essa palavra que ela falou, também não foi menosprezar, também não foi desvalorizar, mas alguma coisa próximo disso, tá? Aí ela disse, enalteça, né, a força da mulher, ou a presença da mulher. Eu falei, sim, com certeza, sabe? Eu realmente fiquei chateado, porque eu não percebi, né? Não tô tirando a minha natureza, né? Por vir de uma estrutura masculina, machista, não tô aqui querendo ser um bonzinho, mas realmente eu fiquei muito contente em conseguir enxergar esse seu olhar, né? Eu mesmo converso com mulheres que me procuram nas questões específicas, né, ao meu trabalho, que corresponde às questões de um aconselhamento, né, um acompanhamento até mesmo de valor terapêutico. Faço trabalho junto com mulheres, então assim, eu realmente me preocupo em entender, sabe, coisas que passam despercebidas. E ainda assim machuco, né? E aí, beleza, né? Ela fica, não, tudo bem, tal, não sei o quê. E eu realmente fiquei chateado, cara, né? Porque são coisas tão sutis, cara, que passam despercebidas, cara, né? E aí, depois ela realmente sentiu que, pô, tava dando papo reto mesmo, assim, né? E aí ficou mais suave, tava nos baratinhos. Ela até mesmo mudou, assim, a forma dela, né? E eu não tô falando dela, nem de mim, eu tô falando de uma estrutura que vamos explorar aqui nas questões do pertencimento. E aí ela ficou mais suave, assim, para não sei o que, desbaratinou, conversou falou de alguns produtos que tem ali na tabacaria, que tinham chegado, novos, umas gomas de mascar e tal, não sei o que, coisa que eu nunca falei com ela, nem tinha e ela trouxe o assunto, falei, que legal, tal, não sei o que, né? Rapidinho já fui embora. Beleza, desenrolou, passou, e aí eu comecei a fritar nas ideias, né? E algumas relações dos pertencimentos começaram a ficar muito fortes novamente, né? A verdade nisso tudo, cara, é que até mesmo fazendo uma pequena associação ao tédio, né? Deixando um pouquinho agora amplo, né? Em um certo floreio, mas não entrando nas questões do tédio. Vamos ainda focar um pouco nas questões do pertencimento. Muitas vezes ao estar sozinho, como hoje estou, né? Havendo, ainda que uma série de coisas para eu fazer, o meu estado, né? Poxa, mais reservado, buscando alguns níveis de recuperações de estrutura do corpo, né? Um pouco mais de organizações talvez não sejam, mas pode entrar, né, na questão dos pensamentos, tanto quanto um equilíbrio, né, um pouco mais estável e continuado dos sentimentos, né? Então, obviamente eu não quero, sabe, me expor, gastar minha energia, fazer coisas que não necessariamente preencheriam, né, junto a amigos ou familiares ou qualquer coisa do tipo, em alguma participação de um entretenimento social, mas pois elas já existem e são muito bem estruturadas, mas existiria ali, né, pela falta de uma sensação da vida sendo vivida, a questão de um nível de pertencimento, mesmo que ainda subjetivo, mas com a necessidade de uma afirmação externa com a relação de uma paquera, por exemplo, né, ao meu poder de sedução, e o quanto eu pertenço, então, a uma realidade de conquistas
que então pode satisfazer a minha presença hoje de vazio e tédio por não ter o que fazer, né? Só para encaixar esse ponto, porque talvez ele possa ficar um pouco vago. A dinâmica que eu estou colocando aqui é a dinâmica de uma vida orgânica, real, né? Mas ela existe, sem que talvez seja muito bem percebida, com o mundo digital virtual, né? As questões das nossas mídias, né, sociais. Porque ali temos, então, compartilhamentos que muitas vezes podem até ser, né, muito próximos de algumas representatividades semelhantes, né, com aquilo que pensamos ser ou queremos ser, né? Então, fotos muito parecidas, né, com os tipos de identificações visuais que gostamos, né, que envolve os ambientes, as coisas, né, etc. Tanto quanto não necessariamente os apps de paquera, mas até mesmo no Instagram, um Facebook da vida, um TikTok, não sei, talvez mais no Instagram, tem ali, né, uma certa busca, né, na tentativa de ter a conversa com alguma paquera e tal, não sei, olhando até mesmo as questões de uma pessoa sozinha, né, onde então as identificações dos pertencimentos com aquilo que você faz com que você possua, né, um encontro de uma conquista, de uma potência, né, de atração. Você se torna atrativo por pertencer a modelos, né, de interações sociais, sozinho, no tédio, tentando alguma coisa para realmente não estar ali com você, né? Exploramos muito, vamos voltar agora ao que interessa, tá? As relações do pertencimento, né, junto a esse episódio que eu compartilhei agora. Como eu disse antes de ilustrar esse episódio, eu não tenho um lugar de fala para dizer, né? Então, porque obviamente eu não sou mulher. Então realmente, cara, existem momentos onde a importância, né, do seu lugar, do seu posicionamento, ele pode ser vivido, assim como eu tive essa experiência, para uma conscientização real, sabe? Aos valores reais do que não necessariamente a ampla, né, conscientização e dedicações aos posicionamentos reais, né, nas questões da mulher, né? Não cabe a mim esse tipo de assunto, tá? Eu não estou entrando nessas questões. Eu já vou fechá-la, mas só para dizer que a importância do pertencimento, né, a essa realidade de um posicionamento coerente, assim como foi feito, fez com que eu entendesse a necessidade dela, né, ao reconhecimento dela como pessoa, como mulher, né, como dito, né, que pela minha indelicadeza, ao invés de enaltecer, né, a dinâmica, a autonomia, né, a presença, a condição, a capacidade, né, se é que bem podemos então colocar isso de uma forma também participativa, essa visão, pela minha natureza masculina, eu não tive essa sensibilidade de nem mesmo me calar e não falar nada como uma coisa natural. Na qualidade masculina, machista, ainda me colocando para ajudar, né, como se então eu fosse superior, né, vamos com calma. E ainda assim
ter, né, da parte dela aquilo como uma grande importância de um não reconhecimento do que ela realmente é, tá? Então, ela se posicionou ao pertencimento do que cabe ela como uma mulher forte, né, que digna, né, de sua presença, né, existência, colocando pra mim, cara, não me diminui dessa forma, né, não diz nada ou me enaltece ao que realmente cabe a mim. Beleza, né? Fechamos aí. Vamos agora entrar nas questões do pertencimento com as questões do vício, tá? Vamos lá. Começa a ficar no ar, começa a ficar uma merda. Tô vivendo agora a fase da sinusite seca. Na verdade, não é que eu tô vivendo agora, né? Oscila muito conforme o tempo, a exposição ao ar e também as questões emocionais, né? Mas a sinusite seca é pior que a sinusite normal. Tudo isso vindo da rinite emocional, né? O gosto da água tá metálico, velho. Por causa dos medicamentos, né? E essa porra da rinite. Vamos entrar aí nas questões do pertencimento com as questões do vício, tá? Tá frio, tá calor, mano. Deixa eu passar um Bepantolzinho na boca aqui. Parada é o seguinte, velho, calma aí. Que hoje ela ficou rachada, não sei como mudou o tempo, tá mais friozinho, com chuvinha. Não, sem chuvinha, mas super seco. Acho que afetou. Vamos que vamos. Parada é o seguinte, velho. Pertencimento, né, nas questões do vício e da recuperação e tal. É uma área tão ampla, mano. Eu posso colocar tantas coisas. Deixa eu ver como eu posso organizar isso. Bom, primeiramente, antes de chegar talvez a um lugar que eu queira, eu pensei em de repente explorar ele de uma forma inicial, né, para termos ali uma base associativa. Mas vamos lá. Só um pequeno nível, né, de uma possível identificação para talvez algum tipo de entendimento. As relações de pertencimentos, cara, muitas vezes elas estão associadas antes, né, de termos as nossas interações sociais, de amizade, vizinhança, comunidades e tal, né, clubes, não sei. Elas estão, primeiramente, né, colocadas com os títulos que nos conferem, né? Compete com diz como, por exemplo, aquilo que somos, né? Então, muito comum conhecermos alguém e tal, não sei o quê. Falar, mas o que você faz, né? Como se isso a definisse por completo. Mesmo que seja ali uma base introdutória, né, de se conhecer. Então, pô, ser médico, ser advogado, ser engenheiro, né? É uma forma, né, de já segmentar um tipo de pertencimento. Clubes, né, de esportes, artes marciais, hobbies, né? Cara, já existem algumas estruturas que nos facilitam a ter algum tipo de identificação a um certo pertencimento, né? E ainda assim existem divisões, subdivisões dentro dessas comunidades de pertencimento. Eu, por exemplo, na tatu, eu pertenço ao mundo da tatu, vamos colocar assim. Mas eu não sou tatuador, eu sou todo tatuado. Mas dentro do mundo da tatu, eu pertenço a um núcleo, né, uma subdivisão dentro da tatu, que é de uma origem mais antiga, né? Não que eu seja de uma base, né, que se originou com a tatu, porque eu não tenho nem idade pra isso. O bagulho é muito antigo. O bagulho é muito mais antigo do que pensamos que é, né? Antes de entrar nas vias um pouco mais acessíveis de origem comercial. Mas eu pertenço a uma
segmentação do mundo da tatu que já é um pouco mais fechada e diferente do que temos, porque eu tenho um bodysuit, né, em processo de ser fechado. Venho também de uma base no mundo da tatu que segue alguns princípios mais antigos, como por exemplo não ter tatu exposta antes de ter o corpo tatuado. E essa tatu que eu tenho são tatu de origens assim mais identificáveis mesmo pela arte como algo também diferente. Então perceba que nas questões do pertencimento, mesmo que tenhamos ali a questão, né, de uma identificação, né, por ser simplificado como uma comunidade da tatu, eu não pertenço, no caso, às novas realidades da tatu, porque o que eu tenho é de uma célula dentro dessa grande célula, né, diferente, onde eu me identifico e onde eu pertenço. Tanto que a minha necessidade de me sentir parte, de pertencer, fez com que, ao longo dos anos, eu seguisse esse caminho para hoje eu ser parte disso, para eu pertencer a este núcleo, né, mais segmentado. Então, beleza. As questões do pertencimento, elas vão seguir de várias formas, né? Pertencer a certo grupo na escola, na faculdade, a turma do bairro que você mora, galera, pô, do esporte. Cada hora vai ser um nível de pertencimento. Aí tu fica drogadão, né? Fica drogadão, vira um bêbado, um maconheiro, um viciado em remédio, né? Na sua família, muitas vezes, você já não tem um pertencimento familiar, né? Também é uma outra área que a gente pode explorar bastante. Na verdade, esse assunto ele exige, né, que seja explorado bastante, que seja colocado com muitas voltas. Mas vamos tentar agora focar um pouco nas questões do vício. Um exemplo assim, né, qualquer. Pô, tu na família, né? Vou colocar na família. Vamos fechar uma historinha aqui pra gente poder encaixar. Tu na família, mano, foi aquela criança brincalhona, aí teve um momento que você ficou mais fechadão, participava, meu, das festas familiares, né? Aí, depois da faculdade, meio que abandonou a família. Mas quando tinha encontros, as pessoas gostavam de você, né? Exceto quando você bebia muito. E beleza, vamos ficar assim. Aí, mano, pô, no bairro que você morava, caralho, mano, você brigava com todo mundo, mano, era cuzão pra caralho, mano, né? Ninguém gostava de você, mas você mudou de casa, sei lá. E no bairro novo, mano, você se identificou com a galera também, porque a galera era muito louca, mano, né? Então, você se identificou e pertenceu naquele momento, né? E criou um laço muito forte de amizade. Beleza. Aí tem a galera da facu também, pá, não sei o quê. Mano, você cresceu pra caralho de tempo, pô, foi fazer, sei lá, esgrima, natação, os cursos que você fez lá de música. Tem uma bolha aí, mano, uma par de gente onde você se sente parte, né? Você se identifica com as questões de vestimenta, de preferências de restaurantes, ideias culturais, né, econômicas, religiosas, políticas, tá, não sei o que. Então, mano, tem um cara maneiro, né, que tem vários núcleos de pertencimento, se identifica e beleza. Porque os pertencimentos, eles estão, inclusive, nessas coisas, né? As formas de nos identificarmos também são junto à moda, né, as expressões que usamos, são vias de pertencimento. Cara, a gente já vai entrar na história de novo. Não precisa ir longe, mano. O ser humano, de alguma forma, ele busca reconhecimentos externos, cara, para suas identificações internas, né? Vejamos, desde os primórdios, cara, os desenhos rupestres. São formas, mano, de se identificar, mano,
parte da existência, pertencer, né? E compartilhar isso. Então é normal, né? Aí, mano, nessa historinha aí que a gente tá fazendo, o malandro que, porra, ficava bêbado, fazia merda, brigava com a galera e tal, não sei o quê. Mano, começou a ficar drogadão, mano, remédio com droga, pá, não sei o quê. Ele deixou de ser o cara que, porra, campeão da esgrima, né? Deixou de ser, velho, o cara divertido na família, né? Deixou de ser cara inteligente pra caralho, mano, que ele fazia de trampo, velho. Mano, ele deixou de ser, velho, o que dentro de uma constituição aglutinada o formava, né? E passou a ser apenas o drogado. Então agora, ele não pertence a nada. Ele não pertence à família, ele não pertence aos amigos, ele não pertence a porra nenhuma. Ele pertence à droga. Aguentou 25 minutos? Chegamos num lugar legal, hein? Ele pertence à droga, velho, né? Caralho, ele pertence à droga, mano. Nem eu tinha percebido isso. O seu nível de pertencimento agora é naquele universo que ele criou, com as narrativas possíveis, né? Pra preencher, né? Ou trazer ali, criar, fazer com que tivesse alguma coisa ligada à droga. Então agora ele pertence à droga. Dentro disso, aí beleza, tentou várias coisas, pá, não sei o que, ficava um tempo bem, pô, até fez uma internação ali voluntária, voltou a ficar um tempo bem, né? Mas, meu irmão, o carimbinho da droga, do drogado, nunca mais sai, velho, nunca mais, né? Então ali ele voltava, mano, se sentir parte no bagulho, mas ele não era. Porque eu não podia mais beber como os caras bebiam, mano. Pô, na família, mano, os caras escondiam a bebida quando ele chegava, velho, tá ligado? Pô, até os camaradas, mano, que ele estourava dava uns tecos de vez em quando. Porra, não chamava ele pro rolê, velho. O cara é drogadão, mano, entendeu? Ele pertence ao que agora? Pô, na esgrima, mano, ele parou, não foi mais, velho. Caralho, engordou, mano, emagreceu, não consegue mais nadar, velho. Tá ligado, mano? O cara pode estudar, mano, porque tá sem motivação, mano. Pô, no trampo, mano. Pô, no trampo ele conseguiu a licença ali, mano, num caô de, porra, sei lá, um burnout e tal, não sei o quê. Mas aí, o cara não tem mais emprego de trampar, mano, então ele volta a usar, velho. Caralho, virou drogado, brother. Onde ele pertence? Se não existia um nível de pertencimento a uma comunidade, sei lá, grupo de 12 passos, né? Alguma extensão da clínica, sei lá, né? Algum lugar que tem ali uma extensão social, né? De interações, de entretenimentos, ele vai pertencer ao quê, velho? Né? Porque até mesmo a própria pessoa tem dentro dela, mano, a marca do drogado. Então é muito foda, mano. E aí entra o bagulho, né? Que é o que eu tenho falado bastante, mas não levantando a bandeira como uma exigência de reconhecimento, né? de suma importância, como acontece com muitas coisas por aí, né? Nas conscientizações, nas diversidades e tal, não sei o que, com as questões dos gêneros e bibibibabá. Mano, o vício é uma doença, brother. É uma doença, meu irmão. Então assim, não existe, cara, um elo de cuidado, mano, de aceitação, velho, de conhecimento, mano, sabe, de adequação, velho, a essa conscientização, mano, ao cuidado, mano, do viciado, velho, né? Porque ele não vai conseguir nunca mais se sentir parte de algo, né? Deixando bem exagerado. Porque não existe um pertencimento, mano, acolhedor, velho, né? Não tem, é aquilo que eu falo, cara. Existe hoje uma série de cuidados reais, um monte de importâncias, mas o drogado não existe, mano, né? Porque, além de tudo, é vergonhoso. Quando eu chegar com uma fitinha, né, igual de autista, mano, né, não no aspecto comparativo, mas uma fitinha de drogado, mano, né, no restaurante, os caras, mano, não podem servir vinho em respeito, mano,
ao meu posicionamento, ao meu pertencimento à vida, tá ligado? Então, mano, o bagulho é muito louco, essas questões de pertencimento, né? E aí se estende, né? A grande verdade no elo de conexão ao que eu iniciei no vídeo é esse. Como você vai se sentir parte, como você vai pertencer à sua família se você perdeu tudo? Se você é mentiroso, manipulador, fracassado, covarde, né? Com as suas recaídas, os seus lápis, a sua volta ao uso. Cadê o pertencimento, mano? Não tem, velho. Né? Então, mano, o bagulho é muito louco, velho. O bagulho é muito louco. E a grande verdade que nem mesmo eu tinha percebido é que no fundo, ao perder, né, todas essas questões dos pertencimentos, haverá sempre um lugar, mano, que você pertencerá. Que é a boa e velha droga, mano. Então é muito legal quando você encontra um lugar, né, com pessoas vivendo as mesmas realidades, e ali você se sente parte. Quando não necessariamente, né, você encontra pessoas ou faz parte de um lugar, mas você consegue ativar, né, descobrir coisas novas, também muito ativas, de vida, onde ali você vai ter um pertencimento. Vamos usar essa mesma historinha, né, pra gente encerrar. O outro lado dessa realidade, cara, é assim, pô, maneiro, mano, o cara conseguiu ficar sem, ou encontrou uma batida ali onde ele consegue usar um bagulho ou outro de vez em quando, pá, não sei o que. É isso, mano. Cada um na sua realidade, né? Vai usar uma parada, não vai usar uma parada, mas vai usar outra, pá, não sei o que. Pô, o cara tá voando, mano, no trampo, velho. Ele, pô, virou sócio, velho, né? Na esgrima ele não tava mais afim, ele tava afim de coisa nova, mano. Sei lá, velho, o cara começou a fazer beach vôlei, mano. Tem uma nova comunidade ali, né, mano? Pô, a vizinhança, mano, uma vez ou outra faz um churrasquinho. Pô, o camarada lá que ele saía, realmente, mano, ele não vai porque às vezes os caras, mano, dão uma esculachada. Vai ter agora, a galera agora do beach vôlei, mano, né? Beach tênis, sei lá. O cara começa a ter novos níveis de pertencimento, né? Talvez ali sem revelar as coisas que ele tenha vivido, né? Ou revelando, e até mesmo sendo, pô, né, enaltecido, né? Aí tem um ponto aí pra gente fechar. Vamos fechar com esse ponto. Tem uma parada, velho. Já falei isso também. Vamos fechar com isso. Tem uma parada, velho, que tá rolando, que eu acho legal pra caralho, velho, né? Eu só acho que existe um ponto perigoso nisso. Que é o seguinte. Existem novas pessoas, em uma grande quantidade até, que estão, mano, se tornando protagonistas, né? Na questão do posicionamento, né, como adicto nas premissas, né, da abstinência, da sobriedade, né? Então, são pessoas ali que estão criando, né, compartilhamentos de suas vivências, né, de suas experiências, tendo então como base a superação do vício em droga, né? E a vida se tornando realmente prazerosa, né? A partir da sobriedade, da abstinência. E legal pra caralho, porque é isso, mano. Às vezes, pô, naquela mesma historinha, velho, sem ser na face de conquista, o cara tá ali, mano, fudido. Pô, de repente o cara começa a ver os bagulhos desses mano, dessas pessoas. Fala, pô, maneiro, velho, né? Cara, eu vou colar junto, mano, né? Pô, cara, tu cola ali, então eu vou colar ali. E aí, mano, pô, da hora, velho. Qual que é a fita? Vamos aí, mano, vamos tomar açaí ali junto. Começa a fazer um novo elo, né? Porque encontram pessoas das mesmas realidades.
Contrapartida, o único perigo nisso, ainda, né, se não houver realmente uma conscientização maior, são as definições que entram nas mesmas questões, velho, da doença, né? Porque em uma relação moral e ética, o que você tem ali que te faz ser uma pessoa, então, vitoriosa, né, de valor, é a questão da sobriedade de abstinência, né? Então, se essa pessoa tem um lápis, uma recaída e uma volta ao uso, ela perdeu a única coisa que ela tinha de valor, né? Em contrapartida, qual é o real valor de uma sobriedade e uma abstinência nas estruturas mais padrões da existência, né? Porque qual é a potência de um currículo, qual é o teu valor, né? Em chegar de repente numa empresa, uma corporativa, né? Ou sei lá, em qualquer estrutura de natureza existencial, né? De trabalho, de estudo, de esporte, de entretenimento, né? Onde você vai chegar lá e falar, pô, eu quero fazer parte disso aí porque, cara, eu tô sóbrio e abstêmio há 5 anos, velho. Tá, e aí? E é legal porque você fazer isso. Tá, mas cadê? Você já trabalhou com isso? Você já estudou isso? Qual que é a tua qualificação pra isso? Pô, minha qualificação é essa, velho. Eu tô sóbrio e abstêmio, mano. Então, assim, precisa tomar um certo cuidado com essas coisas, porque na relação de pertencimento, a gente vai sempre estar, de alguma forma, dentro de alguma bolha, né? As questões, né, nas conflituosas, né, ignorâncias, as estruturas políticas, religiosas, econômicas, elas também fazem essas segmentações de pertencimentos, onde ao invés de entender as diferenças, ficam cada uma na sua grande verdade, achando que aquela é certa, né? Então, a grande questão aos níveis de pertencimento são esses, né? O que realmente temos, né? O que realmente faz de relevância aos nossos estados, o que realmente somos, né? Porque pegar alguns títulos e deixar aquilo como algo definitivo, talvez não corresponda realmente àquilo que somos, né? Então, muito legal esse movimento que tem aparecido, é importantíssimo, né? De uma certa forma, eu estou também nesse tipo de vitrine, né? Mesmo que de uma presença vibratória um pouco diferente, assim penso eu, mas a minha grande visão, né, de cuidado nisso tudo são essas questões que estão associadas a uma definição onde o que te faz pertencer, então, é a sobriedade e abstinência. Se por um acaso você tem lapso, recaída e volta ao uso, você deixa de pertencer até mesmo na única comunidade, então, que você teve níveis de pertencimento, porque muitas vezes nem mesmo nessas realidades, né, de uma estrutura aos primados da abstinência e da sobriedade, aquele que recaiu pode ser parte, porque ele não tá mais dentro dos requisitos. Então as questões de pertencimento, mano, elas são muito importantes, né? Todas as redundâncias possíveis, porque faz com que tenhamos a impressão da participação junto à vida. E é isso, chega, estendi demais, preciso ir. Demorou? Ficamos por aqui. Valeu!